Olá, este é o podcast Mães pela Graça. Eu sou a Jay, fundadora deste ministério e apresentadora deste podcast. Aqui no MPG acreditamos que o Evangelho de Cristo impacta todas as áreas da nossa vida, inclusive cada detalhe da maternidade. É sobre isso que falamos aqui. Desejamos que esse ministério possa encorajar, confrontar e confortar você em sua jornada. Seja muito bem-vinda. Querida Mãe pela Graça, seja bem-vinda a mais um episódio da nossa série Estações de Graça. E hoje, mais um episódio de Roda de Mães, esse episódio tão querido, em que a gente pode aqui bater um papo, sem script, sobre os temas que a gente está tratando nessa série. E hoje nós vamos falar um pouco mais sobre a vida de tentante. No episódio passado, eu contei a minha experiência, a Cami me entrevistou, foi uma experiência super legal. Quem não ouviu ainda, depois vão lá escutar. E pude contar um pouco sobre como foi a minha experiência de tentante. Mas algo que a gente estava conversando um pouquinho antes de começar a gravação aqui é que tentante é toda aquela que fala: bom, agora vamos ter filho? Vamos. E essa vida de tentante pode durar um mês, pode durar 2 meses, pode durar 3 anos, pode durar 15 anos, né? E pode durar muito mais ainda, às vezes uma vida inteira, né? Até não poder realmente mais, né? Tentar. Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje aqui, sobre diferentes experiências, né, que cada uma de nós pode ter tido ou conhecido. Mas eu vou parar de falar hoje aqui, vou deixar as minhas amadas aí fluírem na conversa. Cami. Olá, tudo bem, minhas queridas? Que alegria estarmos aqui novamente. E hoje eu tenho o prazer de apresentar mais duas mães que fazem parte da equipe MPG, duas amadas, que têm muitas coincidências. Então eu vou pedir para elas se apresentarem um pouquinho. A gente está aqui com a Keila e com a Mirelle. Vou pedir para a Keila começar a se apresentar. Oi, Keila. Oi, Camila. Oi, Geise, tudo bem? Então, eu sou a Keila, sou esposa de pastor, moro em Cianorte, somos da Igreja Batista Esperança e sou mãe de 3 filhos, Caleb, Benjamin e Timothy. Eu escrevo para o blog Mães pela Graça, estou aí numa série em Salmos, muito desafiadora, falando para mães, e tem sido uma bênção para mim. E eu espero contribuir com vocês nesse podcast falando sobre nós, que tentamos, né? Algumas acertaram já na primeira vez, outras estão aí tentando, mas pela graça o Senhor irá abençoar. Amém. E você, Mi, fala um pouquinho de você. Mulher, bem, eu sou Mirelle, eu sou esposa, também esposa de pastor, sou esposa do Davi e mãe do Judá, de 10 meses. Nós somos da Igreja Batista Bereana em Natal, Rio Grande do Norte. Eu sou curitibana, na verdade, mas vim parar em Natal agora, né? Sou meio nordestina. Eu também sou escritora aqui para o blog do Mães pela Graça. E tem sido um privilégio compartilhar com vocês um pouco dessa experiência. Eu sou mãe de primeira viagem, né? Judá é meu primeiro e único filho, provavelmente. Então, tem sido uma experiência muito boa essa troca de vocês e participar desse ministério. Que legal, minhas amadas. Sejam bem-vindas ao podcast agora, né? Primeiro episódio vocês estão participando, primeiro de muitos, espero. E olha só, deixa eu contar as coincidências, gente. Que quando eu peguei a Mirelle, ela se inscreveu para participar do ministério na época que eu abri assim inscrições para quem quiser ajudar. Tava sozinha no ministério, precisando formar uma equipe. E ela se inscreveu e tal, e a gente conversou, e eu gostei tanto dela, né? Sabe quando a gente conversou online, assim, né? Teve um momento de conversa, e eu falei, gente, eu li os textos dela, né? Gostei demais. Falei, gente, acho que a Mirelle pro blog vai ser, assim, perfeita, né? E tem sido uma bênção. E daí depois, né, que eu já tava, assim, chamando ela para fazer parte da equipe, eu fui descobrir que ela era da minha igreja aqui, de Curitiba. Eu falei, como assim, né? Só que ela não mora mais aqui. Ela mora agora lá longe, lá em Natal, né? Só que a chance de eu poder conhecer a Mirelle pessoalmente é grande, porque ela vai uma hora dessa descer pra cá pra visitar a família com o Judazinho no colo, né? Então eu já tô assim,
pensando em que dia que eu vou poder conhecer a Mirelle. Eu fiquei tão feliz, né? Então foi uma coincidência, né? E daí depois a Keila veio para a equipe através da Mirelle também, que quando a gente abriu para inscrições para escritora, a Mirelle mandou o formulário para Keila, e daí eu falei, indicação da Mirelle, deixa eu prestar atenção nessa Keila, né? E foi assim, uma graça de Deus também para a equipe. Aí também fui descobrir depois que ela também de vez em quando vem para essas bandas aqui de Curitiba. Então assim, uma hora dessa vai ter encontrinho, hein? Nós 4 aqui, mais outras da equipe que já são daqui, a gente vai ter que fazer alguma coisa boa aí. Mas que legal, meninas, sejam muito bem-vindas. Que delícia ter vocês aqui. E o assunto de hoje é quando eu lancei lá na equipe, né, gente? Vamos fazer vários temas, né, e tal. Tem alguns temas que todo mundo quer participar, né? Todo mundo quer contar suas experiências de alguns temas. Mas vida de tentante ficou vazio lá no formulário, ninguém, né? Quem vai participar desse assunto? Porque a maioria das mulheres da equipe não tem, assim, uma experiência de muito tempo, de ficar, né, nessa lidar com infertilidade. Só que como a gente conversou já, vida de tentante não é necessariamente sempre longa e sempre difícil, né? Vida de tentante é o momento que você fala, vamos engravidar e bora tentar, né? Aí eu queria saber de vocês, que vocês me contassem, assim, a Cami, a Keila, a Mi, porque eu já contei tudo da minha experiência na semana passada, não vou falar mais nada da minha experiência hoje. E eu queria saber de vocês três, assim, como que foi essa vida de tentante aí até se tornar mãe aí? Como é que foi pra vocês? Contem pra mim. Quem vai começar? Vou começar. Pode começar, Keila. Eu queria só dizer uma coisa, que eu conheci Keila nos corredores da teologia. Ela fazia a mesma faculdade que eu em Curitiba e nós nos conhecemos através de uma amiga. E depois a gente nunca mais se viu, né? Esse contato só pela internet. Mas eu acompanho a vida dela aí, nessa fase mãe dela. E ela é uma super referência para mim, viu, Keila? Beijo. Que bom! Uma benção, uma benção. E Então, você, Keila, vai lá. para o meu texto é a Mirelle. Mirelle é minha autora preferida. Ela é maravilhosa. Ai, gente. Vou Eu começar. não consigo nem mensurar o tamanho da graça de ter essas escritoras nesse ministério, assim, uma benção sem tamanho. Mas, Keila, conte pra nós aí como que foi sua vida de tentante. Minha vida de tentante foi acertar na primeira. Foi, né? Mas, infelizmente, eu perdi o meu primeiro bebê. Então, assim, por mais que eu não tenha, assim, dito, eu até conversava isso com o meu marido hoje, né? Eu falei assim, Vasco, você lembra como que foi, assim, se a gente conversar? A gente conversava sobre filhos, né? Que tanto ele quanto eu, nós tínhamos, assim, esse desejo de ser pais. Mas quando eu casei, então eu fazia o uso de um anticoncepcional que eu não podia tomar anticoncepcional porque eu passava muito mal. Então, antes de casar, o meu médico indicou um anticoncepcional que se chamava Nuvaring. Então, não sei se vocês conhecem, sabe? Esse a gente coloca lá naquele lugar, né? E fica durante uma semana. Uma semana, 3 semanas. Aí você tira, e daí na semana que você tira, você menstrua e tudo mais. E eu lembro que ele era caro. E eu lembro assim que naquele mês, não deu para comprar. E eu falei assim, sabe o quê? Eu tô casada. Se eu engravidar, tô casada, né? Tá nos planos. Mal não vai fazer. Mal não vai fazer. Então, tudo bem. E eu retirei. E tal, não pude comprar, né? O dinheiro estava curto. E aí, engravidei. Foi em abril que eu engravidei. Mas, infelizmente, em julho eu perdi esse bebê. E foi, assim, um momento muito difícil para mim. Mas, ainda assim, eu não tinha essa coisa assim, vou tentar, sabe? Vou tentar de novo, ou coisa assim. Quando eu perdi, então eu tive que fazer a curetagem. E aí o médico falou, olha, 4 meses de repouso, não pode fazer nada, não pode nem tentar, né? Então não podia tentar. E me deu lá o
uns 4 meses que eu não podia. Eu perdi em julho, quando ele liberou em dezembro. Eu lembro bem quando o Caleb foi feito. Eu lembro bem. Ele foi feito. Acho que a gente vai chamar a Keila para outro. Muito Foi em dezembro. Dezembro eu lembro bem. Deu certo. Foi na primeira vez ali. E aí, como que você vai levar uma gravidez já tendo um aborto? Uhum. Foi algo isso. muito difícil. Não vou dizer que foi fácil, porque foi muito difícil. Mas é engraçado porque se eu não tenho a maturidade que eu tenho hoje, eu não tinha naquela época, né? Eu estava sofrendo demais. Na mesma época que eu perdi o bebê, uma outra moça da igreja engravidou. Então eu tinha um sentimento assim que Deus tinha tirado de mim e tinha dado para ela, sabe? É horrível. Eu confesso, esse sentimento me martirizou um longo período até eu falar assim, não, eu preciso, isso aqui está errado, eu não posso pensar isso, isso aqui não é real, né? Mas eram pensamentos que passavam na minha cabeça. Então, isso me martirizou ali durante um tempo até eu engravidar do Caleb. Mas quando eu engravidei, Deus, assim, supriu todas as minhas necessidades. Embora eu tenha passado uma gravidez difícil, mas não a gravidez em si. Eu precisava amadurecer muita coisa, sabe? Eu precisava amadurecer muita coisa no meu casamento, no meu relacionamento com o meu marido. Muita coisa que eu precisava deixar, perdoar, sabe? Eu precisava crescer. Então, assim, eu tive, assim, Deus não me privou de ter um filho no meio do meu caos, sabe? Então, para mim, essa experiência de ter tido um filho no meio do caos, e ter tido um aborto, né, em toda a turbulência no meu relacionamento, que hoje, assim, hoje nós vivemos muito bem como casal, sabe? Mas no início do nosso casamento, né, então foi em 2009 que eu perdi esse bebê, a gente casou em 2008, em 2009 eu perdi o bebê, e em 2010 eu tive o Caleb. Mas eu engravidei em dezembro de 2009. Então, a perda do bebê, toda a situação que a gente passou, isso veio para nos dar um choque de realidade e amadurecer nós como um casal, sabe? Nós precisávamos daquilo ali. Claro, não da perda do bebê, mas a gente precisava passar por tudo aquilo que Deus tinha propósitos na nossa vida, nos moldar. Mas não foi algo fácil. Então, assim, nas minhas 3, eu passei uma fase de tentante, digamos assim, foi na época antes do Tintim, porque eu queria ter um bebê. Depois do Benjamin, eu passei um tempo assim que eu queria muito ter um outro filho. E aí eu lembro bem que eu estava tomando banho. E aí, nessa fase, eu tentei mesmo, confesso que eu tentava. E era eu, assim, queria muito. E Esse não é deu o teu terceiro. Foi o teu terceiro que você. o terceiro. Entre o Benjamin e o Timothy, eu tive uma pequena fase de tentante. Que aí eu lembro que eu queria muito, muito, muito ter outro. E aí, eu lembro que eu estava tomando banho, assim, e orando. E aí eu falei assim, sabe, né, Senhor, o Senhor não quer me dar outro filho. O Senhor só quer me dar 2. Tudo bem, eu aceito só os 2, então tá tudo certo. Pode ser os 2, beleza, não precisa mandar mais, que tô tranquila. Tô tranquila, tô feliz e comecei a planejar minha vida para outras coisas. Aí Deus falou assim, não, mas agora eu vou te dar um filho. Aí veio o Tintim. Que eu não esperava, que eu tive uma surpresa que foi aquelas boas. Mas assim, a minha vida de tentante foi só um pequeno pedacinho ali entre o Benjamin e o Tio. Mas no início, assim, nós não tivemos uma coisa assim que a gente parou e disse assim, vamos ter um filho. Não, a gente mirou e acertou
Que benção. E esse assunto que você acabou mencionando, né, sobre perder, né, uma gestação, é um assunto que a gente quer trazer em mais detalhes, viu, ouvintes, aqui pro nosso podcast, não nessa série ainda, mas a gente vai trazer porque a gente sabe que é um assunto que acaba batendo a porta aí de muitos lares e que afeta a nossa vida, né, é um pesar no meio aí, né, do lado de cada eternidade que muitas mulheres lidam, né? Então é algo importante e obrigada por compartilhar, Keila. E para você, Mi, como é que foi até o Judazinho chegar? Bem, a minha experiência de tentante foi, né, durou alguns anos, na verdade mesmo, né? Eu me casei com 33 anos. Na época, Davi era missionário, ele estava reestruturando, na verdade, uma igreja em Portugal, então a ideia é que eu saísse daqui, fosse, né, e realmente me casei com ele e fui para Portugal também para auxiliar. Então a gente tinha combinado de ficar um ano em adaptação, né, porque era tudo muito novo para mim, além de recém-casada, num país que eu não conhecia, Uhum. igreja, tudo mais, o próprio ministério, né, que era uma coisa nova para mim também, a missão em si. Então, nós tínhamos programado que a gente ia ter um ano de espera e depois a gente ia liberar. Mesmo porque eu entendia também que tinha questão da idade que estava batendo um pouco para mim, né? Então, eu também não queria esperar muito, porque a gente entendia que era melhor quanto antes. Passou o ano, na verdade, a gente acabou tendo que voltar para o Brasil nesse meio tempo, né? Eu fiquei, na verdade, menos de um ano em Portugal, porque a gente teve que voltar para a igreja do meu marido aqui em Natal. O pastor anterior acabou falecendo e eles solicitaram que ele voltasse. A gente voltou e a gente começou um novo processo aqui em Natal com a igreja. E chegando aqui, a gente chegou em meados de 2018, eu me casei em 2017, em 2018 a gente chegou aqui. Em 2019 a gente resolveu então liberar para ter filhos. Aí eu tinha parado de tomar a pílula também, na época eu tomava, e um pouco depois que eu parei de tomar, eu tive um boom hormonal e tive que fazer uma cirurgia para retirada de nódulos nos meus seios. Só que muitos, assim, eu fiz uma cirurgia para tirar, tipo, 12 nódulos, 9 nódulos. Foi, assim, uma coisa muito, muito louca. Nossa. Meu organismo se bagunçou inteiro por causa dessa questão. Então, a recomendação que eu tive na época era não engravide até a gente fazer essa cirurgia, porque pode ser que o boom de hormônios da própria gestação possa piorar a situação ou alguma coisa assim. Então, eu tive que parar novamente, né, estancar os planos de engravidar. E me encaminhei para fazer essa cirurgia, tal, não sei o que. Quando eu estava recuperada dessa cirurgia já, veio a pandemia. E daí eu estanquei de volta, né? Parei de volta as tentativas, porque a gente estava num cenário muito louco, a gente não sabia o que ia acontecer. Eu entendia que também não era um cenário ideal para eu engravidar no momento, a gente não sabia como é que ia ficar a situação. Eu com família longe, várias preocupações, né? Aquela coisa toda. Então, esperei, passou 2020, 2021, meados de 2021, nós voltamos a tentar, então, porque aí eu já estava com o relógio biologicamente, entendendo que a gente ou precisava tentar ou não tentar, né? Graças a Deus, eu e Davi, a gente tinha um combinado bem com Deus muito certo, de que a gente entendia que se Deus nos desse filhos, nós íamos ficar muito felizes. Mas que se ele não nos desse, a gente entender que isso era um tempo que a gente ia dedicar para o reino, né? A gente ainda tinha vontade de voltar para o campo missionário, então a gente entendia que com filho tudo ficaria um pouco mais complicado, então talvez Deus realmente não quisesse nos dar filhos, a gente tinha essa possibilidade em mente, né? Então a gente voltou a tentar, mas eu sinceramente já estava achando que todos os percalços que tinham acontecido era Deus nos avisando que a gente realmente não ia ter filhos, que essa não era a vontade dele para nós, e que era para a gente cuidar de outras pessoas e, né, e viver a vida dessa maneira. Então, nós voltamos a tentar em 2021, passou 2021, eu não engravidei, fiz alguns exames, Davi também fez alguns exames, só pra gente... Porque daí, quando a gente tá nessa fase de tentante, para mim o mais difícil foi saber se
eu podia ou não podia ter filhos. Então, assim, a princípio eu podia ter filhos, nós podíamos ter filhos, não tinha nada que acusasse que nós não podíamos ter filhos, mas a coisa não acontecia. Então, eu sempre ficava naquela, será que a gente vai ter mesmo? Será que Deus fechou isso mesmo? Eu não queria também fechar uma porta e, de repente, me sentir frustrada porque Deus tinha mandado um filho pra gente. Então, entrei meio que num conflito, assim, sem saber qual que era a resposta de Deus para nós nesse sentido, né? Porque realmente eu não sabia. Já chegou uma época que eu já não sabia se eu ia engravidar ou se eu não ia engravidar, o que que Deus tinha para nós. Quando chegou em 2022, ano passado, eu entrei o ano assim com a certeza de que eu já estava com 38 anos, né? No ano passado eu estava com 38 anos. Então eu meio que entendi que, não, eu acho que Deus realmente não quer que a gente tenha filhos. Eu entendo que Deus encaminhou as coisas aqui para que a gente pudesse seguir a vida sem filhos. Eu acho que essa não é a vontade de Deus para nós. E a gente está bem assim, né? Deus conhece nosso coração, então o nosso limite no nosso combinado com Deus, como a gente fala, era até os 40, né? Que até os 39 eu estava disposta a engravidar, mas depois disso eu realmente não queria, porque eu entendia que vinha mais complicações, a gravidez já ia ser mais difícil e tal. Então, quando veio 2022, em fevereiro de 2022, e uma das coisas que eu também achava muito ruim durante esse período de tentante, é que eu falava que toda vez que eu fazia um teste de gravidez, eu fiz muitos, eu fiz, sei lá, muito nesse período, porque eu tinha muito medo de estar grávida, não saber, e estar tomando alguma coisa que não podia, e viajar, e porque eu ia para Curitiba de vez em quando, então assim, né, eu sempre ficava naquela neura, será que eu tô grávida? Se eu tomar esse negócio e eu estiver grávida, não é? Tô gripada, mas se eu estiver grávida, posso tomar esse negócio? Então, assim, ficava borbulhando na minha cabeça, e eu me preocupava. Então, eu dizia que eu parecia vários vestibulares que eu não passei, assim, no processo, sabe? Eu brincava com as pessoas, eu não passei no vestibular dessa vez, não passei no vestibular dessa vez, não passei no vestibular, né? E ficou essa brincadeira. E daí, meio que larguei mão, não parei de fazer tantos testes, falei assim, não, quer saber, Mirelle, fique tranquila e, né, seja o que Deus quiser. Deus sabe também, se você engravidar, né, ele que vai cuidar do bebê. Em 2022, em março de 2022, ou não, foi abril, acho que foi abril de 2022, eu tava com uma viagem comprada para Curitiba, já, e um belo dia, eu sonhei que eu tava falando com um bebê, que eu tava chamando o nome de um bebê, uma menina na época, no meu sonho. E foi uma coisa tão real, tão, assim, fora do normal pra mim, que eu falei assim, eu tô prestes a viajar e se eu tiver grávida, eu vou fazer um teste de gravidez. E daí eu passei no vestibular dessa vez. Né? Daí eu descobri que realmente estava Você grávida passou no de Enem. Judá, já tava no Enem, agora no vestibular, né? A gente tá, Enem. meus anos estão aqui sendo colocados. Sono neném. Então, então eu E descobri que daí o estava grávida. Judazinho estava lá, então. Uhum. E realmente estava, né? E foi bom que eu sonhei, porque senão eu ia viajar para Curitiba sem nem saber se eu estava grávida e tal. E foi muito bom porque acabou casando a viagem. Eu cheguei lá e pude falar para os meus pais, né, que eu estava grávida. Foi uma surpresa para todo mundo. Então eu gravidei de Judá aí, e Judá agora está com 10 meses, né? Ele nasceu em dezembro do ano passado. E eu estou aqui nessa caminhada bem louca que é a maternidade. Mas essa fase de tentante, para mim, foi não sei, acho que foi um mundo, assim, meio que de entender o cuidado de Deus em muita coisa, né? De entender muitas coisas sobre a minha própria visão sobre a maternidade, porque eu tinha planos sobre a maternidade quando eu era mais nova, né? Eu tinha, assim, quando eu tinha meus 15, 16 anos, eu achava assim, eu vou estar com 25 anos, com 3 filhos, sentado em tal banco da igreja. Era assim a minha visão sobre, né, filhos. E eu vim casar muito mais tarde, nesse processo todo, Deus trabalhou muita coisa no meu coração. Então, assim, quando eu me casei, eu falei assim, Deus, eu tô feliz pelo que o Senhor fez, né? Eu nem sabia se eu ia casar, eu casei. E Deus me deu, além de um casamento, um ministério, que era uma coisa que eu queria muito. E eu entendia que se Deus me desse filhos, isso ia ser lucro, ia ser muito bom.
né? Mas que essa caminhada não pertencia muito a mim, que eu precisava entender que Deus tinha os planos dele e eu precisava deixar muitas idealizações. E esse processo continua até hoje, né? Então, ele só muda de idealizações sobre certas coisas, mas quando a gente está nessa fase de tentante, eu acho que a gente tem todo um... E eu tenho muitas amigas, tinha muitas amigas, ainda tenho muitas amigas que estavam nesse processo também de espera, de tentar, né, e não conseguir. E acompanhar o sofrimento de muitas pessoas nesse processo me fizeram repensar muito isso, né? Uhum. Como a gente... Como a gente enxerga Deus nesse processo todo, né? Como é que a gente está disposto a não aceitar a vontade de Deus? Até que ponto a gente... São linhas muito tênues, né? Entre saber Uhum. o tentar e o persistir, ou a gente querer derrubar a porta na marra. Tipo assim, Deus, é isso que eu quero, e se não for isso que o Senhor me der, tipo, né? Eu vou até o fim e todas as Uhum. minhas forças. Então, eu não queria isso. Eu dizia para Deus, eu não quero derrubar a porta. Eu quero assim que o Senhor abra ela bem de Uhum. boa, eu entro por dentro, pra dentro e faço o que o Senhor quiser. Mas eu não quero chegar ao ponto de ficar tão estressada com isso, disso tomar os meus sentimentos, de me adoecer no processo, né? Então, isso me acendeu algumas luzes, assim, de entender que isso, se a gente não saber bem quem é o Deus do processo das esferas que nós temos na nossa vida, a gente acaba divinizando, endeusando as esferas, né? E elas se tornam mais Deus pra gente do que o próprio Deus, e isso é muito ruim para nós, em meio a Uhum. tentar ter filhos, outra coisa da nossa vida, né? Então foi um período que Deus Sim. trabalhou bastante coisa no meu caráter e foi muito bom nesse sentido também. Sim, e geralmente a gente escuta muito isso, né, das pessoas que têm dificuldade para engravidar, que eu também testemunho isso, que essa espera acaba sendo uma bênção para esse amadurecimento, para esse conhecimento realmente de quem Deus é e a nossa submissão à vontade dele, né? E até assim, como você falou de que existem outros processos que a gente continua aprendendo, né? A vida do cristão, ela é uma espera, né? A nossa vida aqui é uma espera, né? A gente falou sobre isso na série passada, né? No final de tudo, né? A gente quer que Jesus volte, né? A gente está esperando pela volta dele. Então, assim, quando a gente passa pela nossa vida por um processo de espera mais concreto, assim, como esse, né? De tipo, poxa, eu queria tanto ser mãe, eu tô aqui esperando, Senhor, envia, né? Ou às vezes até algumas mulheres esperando para casar, né? Poxa, eu queria tanto me casar, e Senhor, Uhum, por favor, né? Ou esperando alguma coisa, né? A gente pode estar esperando, mas quando a gente passa por sim. uma situação mais concreta, assim, de espera, eu acho que a gente tem essa oportunidade, assim, de viver, de colocar o nosso coração de volta na expectativa da nossa grande espera, de uma forma mais intencional, sabe? E eu acho que isso também é muito valioso, muito gostoso, né? A gente sempre se lembrar que a gente vive uma grande espera. E enquanto a gente espera, existe muita coisa a fazer, né? Não é assim, tipo, eu tô aqui esperando engravidar, sentada e minha vida parou. Não, né? Sim. Tô esperando, mas tô também, né, servindo, né, e desenvolvendo ministério, né, como vocês e tal. E não é só sentar e esperar, né? Assim como quando a gente está esperando a volta de Cristo, né? A gente não fica parada, Senhor, volta. A gente está aí evangelizando, fazendo a obra, né? Então, claro que no nosso coração o desejo pela volta de Cristo tem que ser muito maior do que de engravidar, né? Mas, assim, é algo mais concreto que traz, né, pro nosso coração o valor da espera, eu acho, sabe? E a Cami esperou muito para engravidar, né, Cami? Muito. Na verdade, acho que eu até já contei, né? Que logo que eu casei, a gente achou que ia esperar muitos anos pra engravidar e eu já queria engravidar ali, já no terceiro mês. Mas aí meu marido colocou o pé no freio e falou: não, espera um pouquinho, vamos preparar um pouquinho mais. Enfim, aí quando passou um ano de casado ali, um ano e pouquinho, eu falei: e aí, vamos parar de tomar pílula? Aí ele falou assim: será, né? E eu falei assim: vamos, acho que nós conversamos muito sobre isso, né? E chegamos à conclusão de que a gente acreditava que Deus ia mandar no tempo certo. Se a gente está disposto
né, começar a tentar e tal. E aí decidimos. E aí eu parei de tomar pílula e no mês seguinte eu estava grávida. Clássico. Parabéns. E daí foi muito engraçado, porque assim, um dia eu acordei e eu achei que eu estava grávida. Daí eu fui lá e comprei na lojinha de $1, porque tudo isso aconteceu no Canadá, né? Fui na lojinha que tudo custa $1 e comprei um teste de gravidez. Eu comprei 2. Aí eu fui pra casa e no dia seguinte eu fui lá e fiz o teste. E deu negativo, isso era uma quarta-feira. Deu negativo. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça, mas que estranho, eu podia jurar que eu tô grávida. Gente, da onde isso? Que eu tinha estado grávida antes. Aí eu falei pro meu marido, né? Ele deu risada e falou: Nossa, até parece, você acabou de parar de tomar pílula, você acha que você já ia engravidar. Só você, né? Filha preferida. Não, e ainda assim, tão pouco tempo depois, porque eu também lembro quando a Alice foi concebida, né? Aí, tipo, tão pouco tempo depois ele falou: Não, Camila, sem problema, acho que você não sabe direito como é. Aí tá, isso foi uma quarta-feira. No sábado, não diz lá no teste pra você fazer é o primeiro jato do xixi, que é o mais, né? Eu fui sábado de manhã, ó, gente, nunca vai ser. A gente ia entrar no trabalho 6 da manhã, nós dois. Aí acordamos 5h30, fui no banheiro, eu fiz o xixi no negocinho, ficou fraquinha o risquinho, né? Mas qualquer risquinho, qualquer. Aí eu também nunca tinha passado por isso, né? E eu, assim, ó, eu idealizava aquele momento que eu ia dar o exame de presente pro meu marido, ia fazer todo aquele momento, né? Que nada, eu saí do banheiro correndo, subi a escada e falei: Amor, será que eu tô grávida? Daí, tipo, ele já levou um choque, assim. Olhou o negócio dele. Como é que eu vou saber? Aí eu falei assim: Não, é que tá bem fraquinho o risquinho, mas tem um risquinho. Se tem o risquinho, minha filha. Não sei. Aí ele falou assim: Eu acho que é porque o exame que você comprou é muito barato, $1. Você vai acreditar no negócio que custa $1? Não, tinha que gastar um monte igual eu, né? Que destraga o exame chique. Ai, senhor. Aí ele pegou, falou assim: Ó, vamos trabalhar, deixa esse negócio pra depois. Depois a gente vai numa farmácia decente, compra um teste decente e vê o que dá. Daí, nesse meio tempo, fui lá, tirei foto e mandei pra minha irmã, né? Minha irmã já ligou. Você tá Ai. A gente, de fato, saiu do trabalho no final do dia, fomos na farmácia, gastamos um dinheirão no exame e daí deu o risquinho saiu mais forte. Vai ficando mais forte. Vai. Ficou. Mas ainda assim, eu queria fazer um exame de sangue, né? Pra garantir que aquilo era de Sempre. fato. Aí começamos, né? Nossa, como será num país estranho? Como que faz pra eu pedir um exame de sangue? Será que eu posso? Nossa, gente, comecei a ligar pra um monte de lugar. Aí cheguei no hospital, liguei. Aí a mulher falou assim: Ah, mas quando que você fez o exame? Daí eu falei: Hoje. Ah, e faz quanto tempo que a sua menstruação tá atrasada? Daí eu falei: 2 dias. Pouco ansiosa. Aí ela falou assim: Não, então aqui no Canadá é assim: a gente só faz o exame de sangue com 3 meses Gente. de atraso, né? Que você tá desconfiada, com 3 meses. Então, se você quiser, a gente pode deixar marcado para dezembro. Eu falei: então é só 3 meses mesmo? Poxa Posso vida. saber agora se eu tô grávida de verdade? E aí a gente teve que esperar. Mas foi isso, foi bem rápido, assim. Uhum. Era algo que a gente queria muito. E o Ed, ele ficou muito feliz, mas no dia seguinte, acho que caiu a ficha, assim. Gente, ele ficou transtornado. Tipo, choque total, sabe? Aí eu até deixei ele quieto, né? Tipo, tem o seu momento. Aí ele Respeita, veio. né? Daí ele veio, né? E falou assim: Olha, eu fiquei mesmo em choque. Não esperava que fosse tão rápido. Mas eu tava orando e tem tanta gente que demora tanto tempo para conseguir engravidar. E se Deus está nos mandando agora esse filho, né? É uma bênção que ele tem pra gente. Então, vamos curtir e fazer o que a gente pode fazer.
E aí começamos nessa jornada. Que bênção, nossa, que legal, né? E é legal ouvir histórias diferentes, né? Assim, para ver como Deus. Isso é que eu acho tão precioso, assim, desses episódios de Rodas de Mães, assim, né? Que todas nós estamos aí servindo ao Senhor, caminhando com o Senhor, e Ele tem histórias tão diferentes para cada uma de nós, né? Planos, claro, o plano é a nossa santificação, mas de formas diferentes, né? E tudo para a glória dele, né? Para ele ser exaltado, para que mais pessoas voltem-se para Cristo e vejam, né, a obra do Senhor na nossa vida, seja por uma gravidez rápida, uma tentativa rápida, que gravidez normalmente é mesmo tempo para a maioria, né? Seja por, né, por perdas também, né? Seja por dificuldades, seja por, assim, são tantos processos que o Senhor vai nos levando e sou muito grata, assim, por poder conhecer histórias diferentes e ver o agir do mesmo Deus, né? Nessas histórias, e é muito lindo de ver isso. E falando agora um pouco, assim, especialmente aproveitando, né, a presença das nossas irmãs teólogas, missionárias, esposas de pastor aqui com a gente. Eu acho que seria muito valioso a gente conversar um pouquinho assim sobre como a igreja, né, pode acolher o casal tentante, aconselhar o casal tentante, né? A Keila confessou aí um sentimento que ela teve com o aborto dela, né, de pensar, pô, tirou de mim e deu para outra. É muito difícil você confessar isso, né? E claro que dependendo do ambiente que você confessa isso, pode até nem ser seguro, né? Assim, por causa do julgamento, do preconceito, né? De você falar assim, ai, capaz, imagina, você não conhece Deus, você não tem fé. Coisas desse tipo, né? Que às vezes a gente pode ouvir nesse processo e que tornam, às vezes, o ambiente que deveria ser mais seguro possível, né? Que é o ambiente da igreja, o gabinete pastoral, né? As nossas rodas com as nossas irmãs em Cristo nas nossas igrejas locais acabam sendo um lugar, às vezes, que geram mais ansiedade nesse processo, sabe? Ou que fazem com que a gente se sinta mais sozinha e que não possa, de fato, falar o que está sentindo, né? Assim, às vezes é errado o que a gente está sentindo, mas a gente está sentindo. E seria muito bom poder falar, né? E ser aconselhado em graça e amor, né? Exortada também, mas com muita graça e muito amor, né? Então eu queria que vocês falassem um pouquinho assim sobre isso, como que vocês têm visto isso nas igrejas de vocês, nos relacionamentos de vocês, como que vocês acham que isso precisa ser feito, né? Aconselhado assim nesse processo das mamães tentantes. Gente, eu vejo da seguinte forma: a igreja, ela não está preparada para muita coisa, na verdade, né? Vamos combinar que a igreja, empatia muitas vezes passa longe, né? Nós não conseguimos mensurar o sofrimento do outro, ou que uma palavra maldita, e eu não falo maldita, né, mas mal colocada, pode Sim, ferir a outra pessoa, né? sim. E a gente vive muito no sentido assim, de que porque aconteceu comigo, vai acontecer com você? Claro, é lógico, né? E não é assim. Você estava falando, Geise, dali de Deus, né? Como você vê Deus trabalhando na vida de todas essas mães, né? A multiforme sabedoria de Deus. Porque cada uma de nós é única. Deus fez a Geise de um jeitinho. E ele vai trabalhar na vida da Geise do jeitinho que ele fez. Ele vai cuidar da Geise do jeitinho que ele fez, porque qual é o propósito de Deus, né? Para nós, para que nós sejamos, como ele fez todo mundo diferente, né? Cada um único, ele fez todo mundo com o mesmo propósito, né? Eu digo aqueles que ele chamou para a graça, de ser transformado à imagem de Cristo. Então, nós estamos sendo trabalhadas aqui, nesta vida, nesse lado de cada eternidade, como você falou, para nos tornarmos a imagem do próprio Filho, de Cristo. Então, Deus vai trabalhar em nós da forma que Ele quiser, para que sejamos transformados à imagem de Cristo. Mas, infelizmente, a igreja não tem essa empatia. E a gente só está
vendo agora, não sei se por causa dessa coisa de internet, de redes sociais e tudo mais, mas a gente só está acordando agora para alguns aspectos dentro da igreja, agora que precisa ser falado, que precisa ser ensinado, né? Então nós precisamos ensinar as pessoas dentro das nossas igrejas a amar o próximo com empatia. E empatia é Uhum. se colocar no lugar do outro, a dor que o outro está sentindo. Ela pode estar passando por um momento, é uma coisa errada, é uma coisa que a gente olha ali e fala assim, não, mas isso aí, né, não é fácil de se resolver. Mas naquele momento aquela pessoa está se colocando ali, ela está sentindo aquela dor. Como eu vou exortá-la de forma correta, Uhum. né? Eu vou tentar me colocar no lugar dessa pessoa e sentir a dor dela. Então, Uhum. isso é misericórdia. O que é misericórdia? É colocar a miséria no coração do outro, né? Misericórdia. É Uhum. colocar, você vê a miséria que está no coração do outro. Jesus Uhum. fez muito isso, né? Jesus Sim. foi lá e serviu, cuidou dos seus discípulos, coisas que eram muito óbvias, né? Uhum. Porque tem pouca fé, né? Porque tá com medo, por quê? Né? Você não sabe o Deus Uhum. que serve. Mas ele mostrava para os seus discípulos, ele amava e ele compreendia que aquele medo era normal. Eu estou muito aqui com o versículo de Eclesiastes 3, que tudo tem o seu tempo determinado, né? E há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Como a gente vai ensinar essas mamães que estão angustiadas, que estão aflitas? Lembrando a elas que tudo tem um tempo determinado debaixo do céu, né? Tudo, há tempo para todo o propósito. O Senhor estabeleceu tudo. O Senhor está cuidando de tudo. Mas como eu vou colocar isso de forma que esta mãe compreenda que aquilo que ela está passando, que ela está passando, é algo que Deus quer trabalhar na vida dela. Porque uma Uhum. coisa é a gente falar, outra coisa é a gente entender, compreender, e outra coisa é a gente trazer daqui para cá. É chegar Uhum. no coração. Como vai chegar no meu coração? Como vai chegar no coração das outras pessoas? Então, falando Sim. em questão de igreja, a igreja é de pessoas, principalmente mulheres, né? É aquela questão de, nossa, mas já está na hora de você ter filhos, né? É os comentários Uhum. As indesejáveis, cobranças, né? Uhum. mas tem que ter filho, tem que, né? Tal, já está na hora. O que eu falo? Eu tenho aqui um caso de uma mocinha que eu tenho andado com ela, aconselhado ela. O que eu falo para ela? Não é o momento. Você, agora Deus já está tentando, não veio. Né? Vai lá, tenta, aproveita esse momento que Deus está te dando. Porque olha, o dia que Uhum. vier o filho, aí Muda tudo. muda tudo. Então, aproveita É. esse tempo com o teu marido, que é só vocês dois. Depois você vai ter que abraçar o teu marido e ter um serzinho entre você e o teu marido, porque você não pode abraçar. Que é isso que acontece, não é? A gente fica É. ali, né, e quer namorar, não pode namorar, né, tal. Então aproveite esse tempo, porque esse é um tempo precioso, não somente para que a gente aprenda mais de Deus, Uhum. um tempo que Deus nos dá como privilégio para a gente amadurecer, para a gente aproveitar, para a gente se dedicar, para a gente amadurecer. Eu não estou dizendo assim, ó, ir conquistar a tua vida e esquecer, né? Aham. Sim. Não, mas, Uhum. sabe assim, tipo, você Uhum. aproveitar este momento e Uhum. descansar em Deus, porque a Uhum. gente não sabe descansar em Deus. E aí, assim, quando você tem o teu coração, a paz que excede todo entendimento, né? Você sabe quem você é em Cristo. Quando você sabe quem você é em Cristo, quando você sabe quem Deus é, os comentários dessas pessoas, muitas vezes não é por maldade,
Sim. Às vezes as pessoas não falam por maldade, mas às vezes a gente ouve e se sente afligido. Quando essas pessoas fizerem um comentário, esses comentários vão passar, porque você sabe quem você é. Só que eu não Uhum. quero ser simplista, né? Porque parece tudo Uhum. preto no branco. Ah, não, né? É assim mesmo. Não é assim. Isso É, exige comunhão com Deus. Se você não tiver sim. comunhão com Deus, se você não buscar isso diariamente, deixar morrer as tuas vontades todo dia, matar aquele eu lá que te atrapalha todo dia, você não vai conseguir, você vai chorar, você vai ter ali os momentos difíceis e vai ser difícil. A Camila, Uhum. né, estava ouvindo o podcast lá, falou que o contrário de difícil não é bom, né? É isso que você falou, né? O contrário não é bom. É o contrário de É. difícil. É fácil. Então, pode ser que as coisas sejam difíceis, mas sejam boas. Pode ser que elas sejam Uhum. um pouquinho ruins ali. Mas o Senhor Uhum. dá graça. O Senhor cuida. O Sim. Senhor sustenta. Então, a nossa fé Uhum. precisa ser trabalhada. Então, a igreja, como que a gente pode lidar com a igreja? Ensinando a cada dia. Ensinando, discipulando. Mulheres Isso. discipulando mulheres. As mais velhas Uhum. dando as mais novas. Né? As mais novas também dando uma ensinada nas mais velhas. Porque a gente precisa lembrar que essas mais É. velhas nem sempre serão as mulheres mais velhas, né? Às vezes Sim, é a gente verdade. tem que entender que é maturidade. Às vezes a pessoa é mais novinha, mas ela já é madura. Então ela É precisa ensinar verdade. uma pessoa mais velha na idade, mas a ter maturidade, dizer não, Uhum. né? E com um exemplo, né? É. É, Eu acho que isso que você falou do discipulado é tão importante, assim, porque essa moça que você tá aconselhando e discipulando, né? Ela tá passando pela espera, por essa dificuldade de engravidar. E olha só que bênção ela poder se aconselhar com uma mulher mais velha, uma mulher mais experiente na fé, mais madura no caminhar com Cristo, que vai aconselhá-la a ter uma vida de intimidade com Jesus durante essa espera, né? E a buscar do Senhor o propósito que ele tem, quais frutos ele quer desenvolver nela durante esse processo todo, né? Difícil de espera. E não assim qualquer, né, conselho que a gente escuta em qualquer esquina, né? Ah, sim, o senhor vai mandar. Ué, não sei. Será que vai? A gente não pode prometer filho para os outros, né? Deus não prometeu, né, que vai nos dar filhos. Tem tanta gente que nunca consegue, né? Então, é até algo que eu não mencionei no episódio passado, mas muitas pessoas me davam conselho, gente, de como engravidar, sabe? Gente na igreja, assim, em grupo pequeno, célula. Eu lembro que na nossa célula tinha, assim, umas mulheres que elas amavam me dizer, assim, todas as mandingas, assim, sabe? Mandinga é a palavra errada aqui, eu acho, né? Mas todos os truques, assim, sabe? Do que eu tinha que comer, tinha coisa que tinha que colocar lá, sabe? Tinha, né, assim, um monte de coisa, assim, sabe? E que ela engravidou fazendo isso, fazendo aquilo e tal, e pá, né? E naquela cabeça que você já tá ali, né, fazendo mil coisas. Ai, gente, aquilo me deixava tão assim, sabe? Porque daí sempre aquela sensação de que falta eu fazer algo, né? Eu não tô fazendo tudo. E me deixava mais ansiosa, angustiada, assim, sabe? sabe Então, qual é a melhor dica que eu dou? ah, Aproveita o momento. aproveita. É, É, e não é, e pense é muito na hora. difícil. É difícil até isso, sabe? Porque aí aquela coisa, ai, falta então tá faltando eu aproveitar, né? Eu não consigo relaxar, ai, porque eu sou ansiosa. Então a culpa é minha. Então, assim, sabe, todas essas coisas, né? E eu lembro que eu ficava muito marcada que eu ia pra célula, era sexta-noite, assim, e eu entrava no carro exausta, com tanta dica que eu ganhava, sabe? As irmãs queridas, né? Estavam querendo, porque toda semana a oração era essa, né? Pra Geise e pro Antônio engravidar. A igreja tava ali, né? Empenhada em querer orar por nós. Isso era uma bênção, né? Eles oravam muito por nós. Mas aí, junto com as orações, vinham, né? As dicas. E uma senhora sempre prometia filho pra gente, né? E tal. Então, assim, esses comportamentos eu acho que acabam deixando a gente mais ansiosa, assim, sabe? Que fica. Relaxa, não consigo, né? Ou- Você pensa assim que a gente também, para essas pessoas, a gente tem que estender misericórdia? com Essa certeza. semana
Com certeza, a gente tem que estender misericórdia e graça para as pessoas que não sabem, né? Que elas nunca Ah, passaram por isso, elas não têm o conhecimento da experiência de tentar, né? E às vezes tem, mas já passou muito tempo, né? E não lembra das dores, né? E também porque é diferente para cada um, a questão da empatia que você falou, né? Eu Sim. achar que porque eu já passei é igual, não é, né? Cada um tem ali situações muito particulares, né? Mas eu queria ouvir da Mi também, Mi, como que você vê essa questão aí do corpo de Cristo nesse processo? sim. Eu, no meu tempo de tentante, né, uma das coisas que eu confesso que aconteceram é, como eu era a esposa do pastor, né, sou a esposa do pastor, foi muito comum que quando a gente nunca pediu oração para que a gente engravidasse, porque a gente entendia que a gente orava por isso e a gente não estava desesperado para isso acontecer, então a gente não pedia para as pessoas orarem porque a gente sabia que isso podia virar meio que um frenesi, né? E realmente, mesmo sem a gente falar nada, acabou virando. Então, durante todo esse processo, várias vezes, várias irmãs da igreja tocavam na minha barriga e falavam: "Ah, eu tô orando para que Deus abra sua madre, para que você engravide". E eu comecei a pegar um ranço tão grande desse negócio que eu falei assim: eu não quero mais engravidar. Eu quero não ter filhos, porque eu quero poder provar para essas pessoas que Deus é bom e que é bênção ter filhos e é bênção não ter filhos, porque eu tô falando do mesmo Deus que vai permitir as duas coisas acontecerem. Então a gente tem que não é possível que essa cultura, que a gente acredite que Deus é isso, que Deus só é Deus e bênção só é bênção quando acontece aquilo que a gente quer que aconteça. Então, eu confesso que chegou um momento que eu falava assim, não quero mais ter. Eu quero poder provar para as pessoas, eu quero me compadecer dessas pessoas que estão sofrendo, porque estão dando ouvidos à cultura da supervalorização disso, como se a mulher só fosse ser feliz, ou alguma coisa assim, se ela tiver filhos e tudo mais. E eu não acredito que o evangelho diga isso pra gente. Não é essa a proposta do evangelho. O evangelho não tá aqui pra dizer pra gente ter filhos ou não ter filhos. O evangelho tá aqui pra dizer pra gente ser como Cristo. Essa é a proposta pra gente, que é mulher também, né? Pra todo mundo, né? Então eu comecei assim, meio que uma, Sim. uma militância quase no negócio assim, de, gente, pelo amor de Deus, vamos mudar essa cultura, tal, né? Mas depois de um tempo eu comecei a entender que se a gente tem um lado de uma cultura dentro da igreja, das irmãs mais velhas, né? Que falam muitas coisas sobre engravidar, a gente tem do outro lado uma cultura sendo sustentada pelas mais novas de um excesso de valorização desse processo de espera, né? Então, elas só falavam isso porque elas viam muitas outras irmãs sofrendo porque não estavam conseguindo engravidar e passando e pedindo muita oração e aquela coisa muito desesperada. E elas achavam que a normal era eu que não estava nesse processo desesperada e não estava pedindo oração o tempo todo, aquela coisa. E eu, gente, calma, cada um tem seu jeito de lidar com a situação. Mas a gente precisa focar no que Uhum. nós estamos aqui no mundo para fazer, né? Então, assim, Judá é uma bênção. Eu tenho um filho, mas agora, para mim, o mais importante é que ele conheça Deus. Eu sou um detalhe nesse processo, né? Então, eu acredito que na igreja a gente tem muito essa cultura vigente de que a mulher tem que casar e a gente já impõe o sofrimento para aquelas que não casam, né? E daí a gente tem uma outra cultura de que toda mulher tem que ter filhos, e é um outro sofrimento que a gente acaba criando. Mas eu acho que é uma cultura que se autossustenta, né? Porque eu acho que nós acreditamos nessa mentira também, de que isso define a nossa vida, então a gente acaba sofrendo demais por algo que não é bem. Não é o objetivo da gente estar ali, né? A minha cunhada costuma falar bastante que para você cuidar de um filho, você precisa de uma vila toda. Então, essa ideia eu acho que a igreja precisa trazer pra gente, de que as nossas vidas não são iguais. Algumas vão passar por algumas coisas, outras por outras, e no final das contas, a gente precisa entender que estamos todas sendo abençoadas. Não é o mesmo Deus, né? Tá abençoando umas, não abençoando outras. Então, e quando a gente olha para a Bíblia, eu acho que o foco também não é esse. Nós estamos vendo mulheres com as suas vidas relatadas ali, dizendo o quanto elas estão cumprindo a vontade de Deus, e isso em tão diferentes funções, né, em tão diferentes lugares. Então, eu acho sim que, no final das contas, eu acredito muito nisso, porque eu acho que isso mudou muito a minha vida, é uma compreensão unicamente de cosmovisão cristã, né?
a ideia, é a simples questão de começar a enxergar a nossa vida como um todo a partir das lentes do Evangelho. E daí a gente começa a simplificar muita coisa. Como que ela falou, não é ser simplista, mas as coisas são simples. As coisas são... a gente precisa começar a se contentar com aquilo que Deus coloca na nossa vida. E a gente precisa entender que boa parte das nossas coisas são idealismos da nossa parte. E a gente precisa começar a tratar isso diante de Deus, né? Porque essas coisas nos escravizam, tiram o lugar de Deus da nossa vida. E a igreja é um lugar onde a gente precisa compreender isso também, né? Então, acho que a partir do momento que nós, que somos tentantes, começamos a conviver melhor com essa situação, automaticamente as pessoas que gostam de dar pitacos e gostam de dar muitos conselhos vão começar a entender que elas não precisam de tantos conselhos também, né? Que ninguém tá morrendo porque as coisas não estão acontecendo. Tudo bem se não vier, tudo bem se não veio ainda. É sofrido, é difícil, mas há muitas coisas para se fazer no meio do caminho, né? Nós estamos aqui e o que não falta é serviço para ser feito. O que não falta é gente para ser cuidada, o que não falta é criança para ser amada dentro das nossas igrejas, inclusive, né? O que não falta são coisas para que a gente ocupe o nosso tempo, ocupe o nosso lugar de afeto e entenda que as nossas faltas elas não vão ser totalmente supridas, né? Então, sim, eu acredito que a igreja precisa aprender a lidar com isso, sim. Mas eu acredito realmente que é uma via de mão dupla. Né? Não, eu achava muito, eu colocava muita culpa em quem dá conselhos, né? Em quem fala muito, em quem cobra muito. Mas depois fiquei pensando assim, mas também, né? Do jeito que a gente demonstra que a coisa é tão insuportável, meu Deus, realmente, elas precisam se colocar como, né? Aquelas que vão profetizar sobre a nossa barriga o tempo todo e tal. E tá bom, tudo bem, né? Cada um faz a sua parte. Mas acho que a gente chega lá, quem sabe? É verdade. Antes da glória. Eu acho que é um processo de aprendizado para todos os que lidam com qualquer dor, né? Que a gente vai errar no meio do caminho, né? E que a gente possa aprender enquanto tá vivendo todas essas coisas. E acho que algo que a gente pode pensar, assim, para encerrar essa conversa é que, amém, filhos são bênção, mas eles não são a única bênção que Deus tem para nossa vida, né? E que filhos são bênção, isso é fato, tá na Bíblia. Mas Deus tem muitas outras bênçãos para nos dar. E se Ele não nos deu filhos, não quer dizer que nós não somos abençoadas, né? Não quer dizer que nós não somos amadas. E eu acho que essa hipervalorização, às vezes, é o que faz com que muitas mulheres sintam que não são a filha querida do pai, né? Porque, poxa, por que Ele não me dá essa bênção? Por que Ele tira de mim uma bênção? Ele tirou uma bênção, ele não deu uma bênção, mas ele dá outras, né? Filhos são bênção, mas não são a única bênção que Deus tem para nos dar. E que cada ouvinte aí, né, que ou que esteja passando por isso, ou que conheça alguém que está passando por isso, acho que essa conversa deu bastante alimento aí para as nossas mentes trabalharem, né? Coisa para a gente digerir, pensar. Daria para a gente continuar, acho que nesse papo, principalmente pensando, né, na nossa postura diante do Senhor na espera, né? Acho que esse é o assunto central aqui desse tema, né? Mas que o Senhor vá nos guiando, né? E não importa qual estação você esteja vivendo hoje, eu desejo a você uma semana abençoada, minha amiga agraciada. Muito obrigada por estar por aqui mais uma semana. Acesse o nosso site www.mãespelagraça.com.br para conhecer outros conteúdos e siga-nos no Instagram, no @mãespelagraça, para ficar sempre por dentro das novidades do MPG. E não se esqueça de nos contar se esse episódio encontrou seu coração de alguma forma. É sempre uma alegria saber. Vamos juntas lembrar de que ser mãe é muito bom, mas ser mãe com Jesus é maravilhoso.